o ENA tem como objetivo proporcionar a confraternização entre os ateus e agnósticos brasileiros e criar um espaço para a promoção do conhecimento e ações de mobilização urbana. Dizem que a única coisa em comum entre dois ateus é o fato de que ambos não acreditam em divindades. Isto não poderia ser mais coerente. Porém, com este encontro, unimos um grupo que parece estar isolado pelos mais diversos motivos e mostramos que os ateus são uma parcela significativa da sociedade, que tem voz e que quer ser ouvida. Lembramos que desde seu surgimento, o Encontro Nacional de Ateus não é um dia destinado apenas a ateus, céticos, agnósticos e qualquer um que preze pelo uso da razão serão muito bem-vindos. O ENA Acre é realizado pela Associação de Ateus e Agnósticos do Acre, grupo que surgiu na rede social Facebook, a partir da necessidade que os ateus e agnósticos acreanos sentiram de compartilhar ideias e trocar conhecimento, e tem como principal parceira a Academia Acreana de Filosofia. Abriremos nosso ciclo de palestras com a palestra O Sol Nasce para Todos, ministrada pelo professor Marcos Afonso. O professor Marcos Afonso Pontes é atual diretor da Biblioteca da Floresta, filósofo, ex-vereador, ex-deputado federal, foi radialista, assessor parlamentar, professor em várias instituições públicas e privadas do nosso município, foi também fundador do Centro Acadêmico de Direito e presidente do DCE-UFAC. Se precisasse ser definido com uma única palavra, esta seria filosofia, ou seja, amor à sabedoria, afinal é um eterno amante do conhecimento. Obrigado. Você pode tirar aí. Posso, sim. Boa tarde a todos os amigos e amigas presentes nesse segundo Encontro Nacional dos Ateus e Agnósticos do nosso país. Quero parabenizar a associação aqui no Acre pela coragem, pela organização e pela mobilização. Cumprimento a todos os membros da associação. Quero cumprimentar muito especialmente David Hall, que é o presidente da Academia Acreana de Filosofia, que aqui se encontra, e cumprimentando-lhe, cumprimento a todas as pessoas que aqui se encontram, bem como meu amigo Sávio Maia, que também vai participar desta tarde de debates. Que bom que esse encontro está sendo feito na universidade. Na universidade. É o lugar mais apropriado, é aqui que nós discutimos o saber e a universalização necessária dele. Eu só tenho 45 minutos, então eu tive o cuidado de escrever um pouco, porque senão eu entro numa redundância que às vezes passa do tempo. Eu tenho uma palestra chamada Ética e Cultura no Tempo e no Espaço, que ela tem a duração de apenas 4 horas. Então imagina, aqui não corramos o risco de ultrapassar o tempo. Eu fiz uma anotação. O tema da nossa palestra é O Sol Nasce para Todos. Harper Lee, que nasceu no Alabama em abril de 1962, é uma escritora norte-americana fabulosa, ganhadora do prêmio Pulitzer em 1961,
pela sua obra de ficção O Sol é para Todos. Em 2007, foi premiada com a Medalha Presidencial da Liberdade dos Estados Unidos por suas contribuições à literatura. Esta é a obra. O Sol é para Todos, que foi ao cinema com roteiro adaptado de Horton Foote e direção de Robert Mulligan, com brilhantes atuações de Gregory Peck e John Migna. Aqui está Gregory Peck e John Migna. O Sol, e essa evidentemente é Harper Lee, a autora do romance. O Sol é para Todos retrata de maneira contundente um movimento ainda muito forte nos Estados Unidos, o preconceito, notadamente o preconceito racial. O tema da palestra é O Sol Nasce para Todos. Conheçamos o Sol. Ra. Ra é o deus do Sol do Antigo Egito. No período da Quinta Dinastia, se tornou uma das principais divindades da religião egípcia, identificado primordialmente com o Sol do meio-dia. O principal centro de seu culto era a cidade de Heliópolis, chamada de Inon, local dos pilares em egípcio. Hélio, em grego, Hilos, Sol, latinizado como Hélios, é a personificação do Sol na mitologia grega. Hélio é filho dos titãs Hipérion e Teia, ou Tia, tendo como irmãos Eos, ou Aurora, e Selene, a Lua. É casado com Perseis, filha de Oceano e Tétis. Com ela, Hélio teve vários filhos, entre os quais Éetes, Circe, Pérsis, Pasífae, que se casou com o rei Minos de Creta. Hélio, com Clímene, teve 7 filhas, as Ilíades, e um filho, Faetonte. A sua cabeça é coroada por uma auréola solar. Circula a terra com a carruagem do Sol. Carruagem do Sol. Vejam as metáforas. Carruagem do Sol, atravessando o céu para chegar à noite ao oceano, onde os seus cavalos se banham. Nada do que se passa no universo escapa ao seu olhar, sendo frequentemente convocado por outros deuses para servir de testemunha. De acordo com o autor romano Ovídio, Hélio conduz uma carruagem puxada por 4 cavalos luminosos. 4 cavalos luminosos. Pírois, Eo, Éton e Flégon. O deus Inca Viracocha deu ordem, então, ao sol Apu-Inti para brilhar, e a lua e as estrelas para tomarem o seu lugar no céu e iluminarem o mundo até o final dos tempos. Conta-se que a lua tinha maior claridade que o sol. Enquanto ambos subiam para o firmamento, o sol lançou um punhado de cinzas à face da lua. Eis o que justifica sua cor cinérea. Amaterasu,
cujo nome significa grande deusa augusta que ilumina o céu. É a deusa do sol, divindade japonesa, que vela sobre os homens e os enche de benefícios. Nasceu do olho esquerdo de Izanagi e domina o panteão shintoísta, em que figura um certo número de personificações das forças naturais. É representado empunhando um disco solar. Todos eles representam o Sol. Todos nós somos ateus com relação a eles. Todos nós. Mas os nossos antepassados acreditavam neles. Assim como mitos, arquétipos, podem ser construídos na história, também podem ser substituídos na história. Nossos antepassados admiravam e adoravam Ra, Hélio, Inti, Amaterasu. Devemos respeitá-los e entender as condições históricas em que eles estavam vivendo. Mas este é o nosso Sol. O Sol, do latim Sol, Solis, é a estrela central do Sistema Solar. Todos os outros corpos do Sistema Solar, como planetas, planetas anões, asteroides, inclusive o que ontem passou próximo de nós, antes de ontem, cometas e poeira, bem como todos os satélites associados a estes corpos, giram em seu redor. Responsável por 99,86% da massa do Sistema Solar, o Sol possui uma massa 332.900 vezes maior que a da Terra e um volume 1.300.000 vezes maior que o do nosso planeta. A distância da Terra ao Sol é de cerca de 150 milhões de quilômetros, ou uma unidade astronômica. Na verdade, esta distância varia com o ano, de um mínimo de 147,1 milhões de quilômetros no periélio, a um máximo de 152,1 milhões de quilômetros no afélio, em torno de 4 de julho. A luz solar, isso é interessante, a luz solar demora aproximadamente 8 minutos e 18 segundos para chegar na Terra. A energia do Sol, na forma de luz solar, é armazenada em glicose por organismos vivos através da fotossíntese, processo do qual, direta ou indiretamente, dependem todos os seres vivos que habitam o nosso planeta. A energia do Sol também é responsável pelos fenômenos meteorológicos e o clima da Terra. É composto principalmente de hidrogênio, 74% de sua massa ou 92% de seu volume, e hélio, 24% da massa solar, 7% do volume solar, com traços de outros elementos, incluindo ferro, níquel, oxigênio, silício, enxofre, magnésio, néon, cálcio e crômio. Este é o nosso Sol. É o Sol que existe. E é o Sol que brilha para todos. Independente da cultura, da religião, concepção filosófica, trabalho, este é o Sol que nasce para todos. Acontece que uma mentira não se torna verdade porque muitas pessoas acreditam nela. E nem uma verdade não se torna mentirosa por muitas pessoas a desconhecerem.
Mahatma Gandhi escreveu isso. Assim como Bertolt Brecht, grande poeta alemão, escreveu que acredite apenas no que seus olhos veem e seus ouvidos ouvem. Também não acredite no que seus olhos veem e seus ouvidos ouvem. Saiba também que não crer algo significa algo crer. Penso que essas duas afirmações podem dialogar muito bem com os mitos do Sol que apresentamos até agora. O nosso objetivo aqui é mostrar sentimentos também. Esta é a Ágora, a praça do mercado em Atenas. Aqui começou o pensamento ocidental na filosofia clássica grega. Eu quero ler uma síntese feita por um filósofo ítalo-argentino chamado José Ingenieros, que ele coloca exatamente o que nós somos, advindos desse início do processo civilizatório ocidental. Ele diz: aquele que ouve ecos de vozes proféticas ao ler as mensagens dos grandes pensadores, que sente gravar-se em seu coração, com caracteres profundos como cicatrizes, o seu clamor visionário e divino, que se extasia contemplando as supremas criações plásticas, que sente íntimos calafrios em face das obras-primas acessíveis aos sentidos e se entrega à vida que nelas palpita, e se comove até que seus olhos se encham de lágrimas e o coração irrequieto seja arrebatado por febres de emoção, tem um nobre espírito e pode alimentar o desejo de criar coisas tão grandes como as que sabe admirar. Para nós, para esses homens que assim pensam e que acreditam ter essa nobreza de espírito, não há lugar para os ódios, para as iras, porque já na antiguidade, poetas como Virgílio questionavam-se: como pode tanta ira caber nos deuses? A realidade nunca é dada, porque é, na verdade, sempre feita. A realidade nunca é dada, porque é, na verdade, sempre feita. Essa afirmação não é de um materialista dialético, nem é de um agnóstico, nem de um ateu, nem de um metafísico, de um cientista, ou de um filósofo da ciência. É de um teólogo sofisticado, elegante, profundo, de grande conteúdo, chamado Leonardo Boff, que é meu amigo pessoal. E ele é muito profundo, é muito didático, inclusive para as sociedades e as plateias que ele se dirige. Coloca essa questão de que a realidade nunca é dada porque, na verdade, sempre feita, porque quero fazer referência àquilo que os filósofos alemães costumam chamar de Zeitgeist, o espírito do tempo. Nós vivemos em espíritos do tempo, ao longo da história. E sempre esse espírito do tempo, ele pode ser melhor retratado na arte, na literatura. Assim escreveu Goethe na sua obra Fausto, sobre o espírito do tempo. Ele diz: meu amigo,
Os séculos do passado são para nós o livro dos 7 selos. O que se chama o espírito do tempo não é, no fundo, senão o próprio espírito dos autores que os tempos se refletem. Nós também construímos os espíritos no tempo. Que espírito do tempo estamos vivendo hoje? Pelo menos podemos nos conceituar minimamente. O ser humano é um animal da classe dos mamíferos, da ordem dos primatas, da família dos hominídeos, do gênero Homo, da espécie Sapiens, com um corpo de 50 bilhões de células, procriado e controlado por um sistema genético que se constituiu no curso de uma evolução natural longa de 4 bilhões e 500 milhões de anos, e cuja psique, com igual ancestralidade do corpo, é capaz de formar visões globais e constituir unidades indivisíveis. A partir da vibração uníssona de cerca de 10 milhões de bilhões de neurônios que existem, permite à psique criar sempre e recriar simbolicamente o universo e projetar um sentido derradeiro e omniglobalizante. Do mundo natural, passou ao mundo pessoal, e do pessoal ao mundo social e cultural. Em todas essas fases, o ser humano sempre esteve em interação com a natureza, de forma que a ecologia social deve ser sempre articulada com a ecologia natural. Quem escreveu isso? Richard Dawkins? Não. Daniel Dennett? Não. Sam Harris? Não. Leonardo Boff, um teólogo. Então, por que essa sofisticação não se chega em todas as denominações? Por quê? Boff faz esse grande progresso para que as pessoas obtenham mais conhecimento. Alguns podem vencer o debate no espírito do tempo, evitando o debate. Por isso que, quando se confunde esperanças com fatos concretos, escorregamos com muita facilidade para a pseudociência e a superstição. É assim que pensa Carl Sagan. Para mim, um dos maiores filósofos da ciência no século passado. É mais frequente, e aqui é interessante que ele vai a Charles Darwin, na sua introdução do The Descent of Man, de 1871, quando ele coloca o seguinte: é mais frequente que a confiança seja gerada pela ignorância do que pelo conhecimento. São os que conhecem pouco, e não os que conhecem muito, os que afirmam que este ou aquele problema nunca será solucionado pela ciência. São exatamente os que conhecem pouco, que dizem, isso jamais será solucionado pelo homem, pela inteligência. Por isso que Sagan coloca: cortar a ciência fundamental, movida pela curiosidade, é comer a semente do trigo. Talvez tenhamos um pouco para nos alimentar no próximo inverno, mas o que plantaremos para que nós e os nossos filhos tenhamos o suficiente para atravessar os invernos futuros? A tática da pseudociência tem a seguinte característica. As hipóteses são formuladas de modo a se tornar invulneráveis a qualquer experimento que ofereça uma perspectiva de refutação.
para que, em princípio, não possam ser invalidadas. Os profissionais da pseudociência são defensivos e cautelosos. Faz-se oposição ao escrutínio cético. Quando a hipótese pseudocientífica não consegue entusiasmar os cientistas, deduz-se que há conspirações para eliminá-la. Daí a soma entre ignorância e poder ser uma mistura altamente inflamável. A soma entre ignorância e poder ser uma mistura altamente inflamável. Carl Sagan, O Mundo Assombrado pelos Demônios, a ciência vista como uma vela na escuridão. Michael Shermer é um grande psicólogo, palestrante do Instituto de Tecnologia da Califórnia, colunista da revista Scientific American, diretor da Sociedade dos Céticos e autor do livro Fronteiras da Ciência, onde o que faz e o que não faz de sentido se encontram. Olha o que esse psicólogo Michael Shermer coloca. O ser humano é um bicho que se senta em torno de uma fogueira e conta histórias. Agora o sol está na planície. O bicho, homem, é um ser que se senta em torno de uma fogueira e conta histórias. E contando histórias, adquire experiência para entender o mundo. É assim desde os tempos das cavernas. Ocorre que com a diversidade de culturas, os povos fazem isso numa miríade de formas, chamando as forças animistas de diferentes nomes. Duendes e bruxas são dois entre milhares deles. O que importa é que por baixo de todos esses nomes está a crença nas superstições e a necessidade de explicar o mundo de forma mágica. As pessoas gostam de acreditar que as coisas não acontecem por si mesmas, mas por alguma razão ou por algum motivo. Uma pesquisa aponta que um dos motivos de as pessoas acreditarem em Deus, ou em deuses, ou em entes, é o fato de que o mundo é tão bonito e o universo segue mecanismos tão delicados que seria impossível não existir um Criador para isso. Esse é, de certa forma, um pensamento baseado no conhecimento científico, nas relações de causa e efeito. Precisamos levar em conta que nem sempre há motivos ou explicações para tudo o que nós queremos. O problema de acreditar em superstições é que a maioria das pessoas que crê em uma delas acredita também em todas as outras. Se você abandona a capacidade crítica de pensar cientificamente, pode acreditar absolutamente em tudo. A beleza do mundo, do universo, da natureza, nos deixa fascinados. Eu vou dizer uma coisa e vou explicar. Eu tenho espiritualidade. E eu já tive experiências luminosas. Quero mostrar apenas 3 delas. Esta foi uma experiência luminosa para mim. No início do século, eu estive em Nova York e visitei o Metropolitan Museum. Desde criança que eu admiro essa obra nos livros de história e sempre quis vê-la de perto. Quando eu estive vendo este quadro,
a morte de Sócrates, de Davi, eu tive uma experiência luminosa. Outra experiência luminosa foi quando eu estive no Polo Sul, na Antártida. Aqui eu estava na frente da nossa estação de pesquisa científica, Comandante Ferraz. Esta é a praia de Ipanema, que eles chamam, 20 graus abaixo de zero. 1h da tarde, o sol estava no horizonte. E quando eu vi na estação chilena as crianças saindo de um container escola e caminhando de cabeça para baixo no planeta, porque o Polo Sul, em tese, relativo ao seu ponto de referência, estávamos todos de cabeça para baixo, eu tive uma experiência luminosa. Eu compreendi o que os gregos antigos chamavam de Gaia, e senti o quanto eu era bonito e ao mesmo tempo tão minúsculo nesse universo maravilhoso. E outra experiência luminosa foi que eu tive recentemente conversando com o meu poeta maior, Carlos Drummond de Andrade, na praia de Copacabana, onde eu fiquei muito emocionado de estar ali com ele, conversando com ele. Todas essas experiências luminosas, eu agradeci a minha existência, a oportunidade de vivê-las. Nenhum duende, nenhuma bruxa, nenhuma fada fizeram com que eu tivesse essas experiências. Eu tive luminosidade no sentido de compreender o que eu sou totalizante, membro desse cosmos, membro dessas galáxias. Eu sou formado, como diz Sagan, da mesma matéria das estrelas, e nesse momento eu tive uma interação com o mundo maravilhoso que nos cerca. Isso é luminosidade, para mim. Nessa semana, um primo nosso faleceu. Eu sempre digo, quando meus amigos falecem, ele foi passear nas estrelas. Porque quando nós falecemos, nós descansamos, modificamos a nossa composição atômica, e junto com esse maravilhoso planeta azul, passamos a passear no cosmos com as estrelas. Essa espiritualidade que eu tenho é assim descrita por Sagan. A ciência não é só incompatível com a espiritualidade, é uma profunda fonte de espiritualidade. Quando reconhecemos nosso lugar na imensidão de anos-luz e no transcorrer das eras, quando compreendemos a complexidade, a beleza e a sutileza da vida, então o sentimento subjetivo, misto de júbilo e humildade, é certamente espiritual. Como também são espirituais as nossas emoções diante da grande arte, música ou literatura, ou de atos de coragem altruísta exemplar, como os de Mahatma Gandhi ou Martin Luther King. A noção de que a ciência e a espiritualidade são, de alguma maneira, mutuamente exclusivas, presta um desserviço a ambas. Isso é importante porque as pessoas rasamente colocam que os agnósticos, materialistas, ateus são seres desprovidos de sentimentos, de espiritualidades, de sensos estéticos. Vou colocar um texto de um homem que tem essa espiritualidade no sentido humanista, agnóstico, que é este, Umberto Eco. Ele tem uma obra fabulosa, é um romance, Baldolino. Nesta obra de Baldolino, Umberto Eco construiu uma grande metáfora da metafísica no mundo imaginário. E nessa metáfora da metafísica, Umberto Eco foi trabalhando as construções dos arquétipos.
Eu vou ler apenas um trecho desta obra, que é a fala de Baldolino, exatamente para que você compreenda o que Humberto Eco quis dizer quando nós também podemos fomentar distorções naquilo que observamos. Baldolino diz assim: porque é verdade, mas não penses que te censuro. Se queres transformar-te num homem de letras e quem sabe um dia escrever histórias, deves também mentir e inventar histórias, pois senão a sua história ficaria monótona. Não terás de fazê-lo, mas terás de fazê-lo com moderação. O mundo condena os mentirosos que só sabem mentir, até mesmo sobre as coisas mínimas, e premia os poetas que mentem apenas sobre coisas grandiosas. Sobre coisas grandiosas. Eu digo isso porque muitas metafísicas contemporâneas são poesias. São poesias sinceras, honestas, que as pessoas procuram para alimentar o vazio existencial. Poesias. O problema é que estas poesias, ou visões metafísicas bem elaboradas, algumas até sofisticadas, quando elas se aliam a outros setores da estrutura jurídico-política da sociedade, do Estado, e passam a incidir na estrutura ideológica, aí surge o fundamentalismo religioso. E nós sabemos, já dizia Giordano Bruno, que foi queimado na fogueira pela Santa Inquisição, por defender e concordar com a tese de que o Sol era o centro e que a Terra girava ao redor do Sol. Giordano Bruno já dizia que ignorância e arrogância são duas irmãs inseparáveis com um só corpo e alma. Esse homem falou isso antes de entrar na fogueira, de ser colocado na fogueira. Paulo Freire nos ensinou a distinguir entre radicalismo, processo de ir à raiz das questões de base marxista, e sectarismo. Radicalismo e sectarismo. O sectarismo é a inflação de um setor da realidade ou de um aspecto da compreensão em detrimento do outro. O fundamentalismo não é uma doutrina. Isso é importante. As pessoas acham que é a doutrina fundamentalista. Não. Mas uma forma de interpretar e viver a doutrina. É assumir a letra das doutrinas e normas sem cuidar de seu espírito e de sua inserção no processo sempre cambiante da história, que obriga a contínuas interpretações e atualizações, exatamente para manter a sua verdade essencial. Fundamentalismo representa a atividade daquele que confere caráter absoluto ao seu ponto de vista. O fundamentalismo é a tradição defendida de forma tradicional. É perfeita essa síntese. Trata-se sempre de um sistema fechado, feito de claro e de escuro, inimigo de toda diferenciação e cego em face da lógica do arco-íris, onde a pluralidade das cores convive com a unidade do mesmo arco-íris, Boff. E encontra-se em todas as esferas esse fundamentalismo. Por exemplo, por detrás do fundamentalismo político, vigora uma experiência dolorosa de humilhação e de prolongado sofrimento. Procura-se infligir a mesma regra ao outro, o que é manifestamente contrário à regra de ouro testemunhada por todas as religiões da humanidade. Não faças ao outro o que não queres que te façam a ti. Por isso, meus amigos, nós devemos nos situar sempre no tempo e espaço em que vivemos. Nós vivemos num país que tem uma Constituição cidadã, que precisa avançar em muitos aspectos,
mas o nome que ela ganhou foi essa, cidadã. E devemos sempre reler este artigo que aqui está. Sempre. Eu vou ler resumidamente esse artigo 5º da Constituição Federal. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Ninguém será submetido à tortura e nem a tratamento desumano ou degradante. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. É inviolável a liberdade de consciência e de crença. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. São invioláveis a intimidade, são invioláveis a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. É assegurado a todos o acesso à informação. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público. É plena a liberdade de associação para fins lícitos. A criação de associações e, na forma da lei, de cooperativas, independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Se não há crime sem lei anterior que o defina, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Esta é uma Constituição laica. Eu quero ver qual é o Estado teo que seja capaz de produzir uma Constituição com estas liberdades. Não podem. Nós estamos aqui hoje livres, homens e mulheres sóbrios, inteligentes, que amam a ciência, que amam a filosofia, porque nós temos uma Constituição laica e temos liberdade para estarmos aqui. Por isso que quando eu olho esta foto, eu me emociono. Ela foi recolorida através de computador. Essa é uma famosa entrevista que Einstein deu à revista Life. Eu gosto dessa foto. Eu postei no meu Facebook. Quem quiser me adicionar, por favor, Marcos Afonso 2, Romano. Marcos Afonso 2, aceito tê-los como meus amigos. Eu postei essa foto no Facebook com a seguinte pergunta: o que você perguntaria, se pudesse, para ele? E eu mesmo respondi, dando a minha resposta. Eu diria exatamente assim para Einstein: grato, muito grato por você ter existido. Por você ter existido. Por você ter nos esclarecido. Por você ter nos ajudado a compreender melhor o nosso tempo, o nosso espaço. Muito obrigado, Einstein.
A humanidade deve a esse homem a existência e a memória dele uma reverência honesta, sincera. Cervantes já dizia que a verdade alivia mais do que machuca. Mas nada como um cérebro lento para se sentir veloz. Como afirma, ironicamente, Níquel Náusea, que é uma personagem quadrinhos maravilhoso do cartunista Fernando Gonçalves. Cervantes dizia que a verdade alivia mais do que machuca, mas nada como um cérebro lento para se sentir veloz. Afirmam-se em todos os cantos coisas estonteantemente maravilhosas, que são maravilhosas mesmo, que nos encantamos, mas parece que todos esquecem que afirmações extraordinárias exigem provas extraordinárias também. Sagan e Hitcher trabalham com esse conceito, trabalharam. Na contemporaneidade, em crise epistemológica, parece haver um anti-intelectualismo militante. Vou repetir, um anti-intelectualismo militante, na feliz expressão do jornalista Thomas Wood Jr., quando afirma que, em um mundo cada vez mais dependente do conhecimento, é paradoxal que o reconhecimento da importância da educação e do intelecto conviva com o anti-intelectualismo, com o obscurantismo corporativo ou religioso e com celebrações sem pudor da mais pura ignorância. É como se inexoráveis forças ambientais induzissem os indivíduos a um novo tipo de patologia, a anorexia intelectual. Essa aversão, ao conhecimento é prima irmã do fundamentalismo e chega muito próximo ao que Einstein afirmou quando disse ser mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. E os ateus, agnósticos, materialistas, humanistas sabem o que é a dor de um preconceito. Mas compreendemos, porque o preconceito é fruto de quem ignora e da ignorância. Compreendemos, mas não ficamos paralisados. Buscamos o diálogo. Ontem, eu e meus amigos da Biblioteca da Floresta, a Sandra Silva e o Abrão Péricles, estivemos aqui fazendo o avançado no auditório. Depois nós fomos à beira do rio Acre. Eu gosto do rio Acre. Eu já pedi para minha esposa, que aqui se encontra, a Patrícia Coelho, e quero que minhas cinzas, quando eu morrer, sejam espalhadas no rio Acre, e que elas sejam jogadas de cima dessa passarela, e que a música seja tocada num aparelho, e eu quero que seja a música Terra, de Caetano Veloso. Eu quero voltar para esse rio onde eu passei a minha infância toda navegando. Meus átomos estão neles também. A busca pelo conhecimento contínuo é um desafio enorme. A busca pelo conhecimento contínuo é um desafio enorme. Mas devemos buscar capacidade de respostas sem desistir, pela beleza das descobertas e admirações crescentes que sempre obtemos, tal qual Nietzsche afirma, e Nietzsche será objeto de duas importantes intervenções já, tal qual Nietzsche, ao afirmar que ninguém pode construir em teu lugar as pontes que precisarás para atravessar o rio da vida. Ninguém, exceto tu, só tu. Existem, por certo, atalhos sem número e pontes e semideuses que se oferecerão para levar-te além do rio, mas isso te custaria a tua própria pessoa, tu te hipotecarias e te perderia. Existe no mundo um
único caminho por onde só tu pode passar. Aonde leva, não pergunte, siga-o. Nietzsche. O filósofo Edgar Morin, no seu livro Meus Demônios, magistralmente recupera este atravessar da ponte. Morin escreve assim: assim, mais do que nunca e plenamente vivo, submeto-me e me alimento da dialógica permanente entre fé e ceticismo, misticismo e racionalidade. O trabalho das contradições continua, e eis sua consequência existencial: viver no duelo dos contrários, isto é, nem na duplicidade sem consequência, nem no justo meio, mas na medida e na desmedida. Não numa resignação morna, mas na esperança e no desespero. Não num vago tédio ou num vago interesse diante da vida, mas no horror e no maravilhamento. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Eu sou um humanista sustentabilista. Não me digo ateu, porque teria que classificar todos os deuses e todas as entidades das pessoas com quem convivo e sinto imenso amor. Sou apenas sem religião e tenho o direito de procurar ser feliz e contribuir para a felicidade dos outros, na medida das minhas possibilidades. Procuro ser amigo do tempo, um professor de ideias, nada mais que isso, um sonhador de primaveras. Acredito no princípio ético de que bom é tudo aquilo que preserva e promove a vida, e que a seta do desenvolvimento aponta para frente e para o alto, na direção de um mundo plenamente sustentável, com liberdade, democracia e cidadania. Como escreve o filósofo Luc Ferry, a minha transcendência está nos valores fundamentais da existência humana: amor, verdade, justiça e beleza. Haveria mais espaço para a sensatez, o espírito crítico e a boa educação se atentássemos e divulgássemos dois importantes documentos da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, válidos para toda a humanidade neste terceiro milênio. O que esses dois documentos da Unesco apontam? Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver, aprender a ser. Além de respeitar todas as vidas, rejeitar a violência, liberar a generosidade, escutar para compreender, preservar o planeta e praticar a solidariedade. São os 4 pilares da educação para o terceiro milênio e o Manifesto da Paz, respectivamente. Como em todas as minhas palestras, faço referência ao estudioso da história da infância Neil Postman, que formulou uma genial síntese para a ética sustentabilista. Ele diz assim: as crianças são mensagens vivas que mandamos para um tempo que não veremos. As crianças
São mensagens vivas que mandamos para um tempo que não veremos. Que mensagens estamos mandando hoje pelas crianças? O nome da minha palestra, eu encerro, é O Sol Nasce para Todos. As crianças são o sol. Elas veem o sol com a sua tranquilidade de aquecimento e de iluminação. Para as crianças, o sol é sol. E todos os dias, de uma forma ou de outra, as crianças sabem que ele, o sol, nasce para todos. Em homenagem a todas as crianças, e repito, em homenagem a todas as crianças, porque elas não são muçulmanas, não são cristãs, budistas, espíritas. Não existem crianças budistas, muçulmanas nem espíritas. Assim como não existem crianças marxistas, leninistas, e nem crianças neoliberais. As crianças são crianças. Em homenagem a todas as crianças, despeço-me com minha saudação aos que têm coragem e estão nesse auditório, recitando Canção Amiga do nosso poeta maior, Carlos Drummond de Andrade. A poesia é assim: eu preparo uma canção em que minha mãe se reconheça. Todas as mães se reconheçam e que fale como dois olhos. Caminho por uma rua que passa em muitos países. Se não me veem, eu vejo e saúdo velhos amigos. Eu distribuo um segredo, como quem ama ou sorri. No jeito mais natural, dois carinhos se procuram. Minha vida, nossas vidas, formam um só diamante. Aprendi novas palavras e tornei outras mais belas. Eu preparo uma canção que faça acordar os homens e adormecer as crianças. Muito obrigado. Bom, agora nós vamos dar início ao ciclo de perguntas e respostas. Os interessados em fazer perguntas podem estar levantando, podem estar se dirigindo aqui à frente. Pode vir, professor. Tem o professor aqui, depois o senhor e ele. Tem outro microfone aqui, viu? Então, professor, isso fica com ele? Se eu fico com esse aqui, e bota do outro lado, né?